Nós passamos, então, a segunda palestra da noite de hoje, que vai ser proferida pelo professor também, né, professor e doutor Leonardo Simchen Trevisan, que é mestre e doutor pela URCS. Vou deixar para o professor Marcelo Duque fazer a apresentação do Leonardo, mas o título da palestra é 100 anos da Constituição da República da Áustria, a jurisdição constitucional no pensamento de Hans Kelsen e sua relação com a ideia de democracia. Quem vai fazer essa mediação, provocar o debate, é o nosso professor Marcelo Schenck Duque, a quem eu desde logo passo a palavra para fazer a apresentação do nosso palestrante da noite de hoje. Professor Marcelo Duque, tens a palavra. Bem-vindo. Muito obrigado, professor Guilherme. Um grande abraço, os meus agradecimentos pela sua condução ao longo desse seminário, desse congresso. Eu saúdo a todos aqueles que nos assistem aqui, os nossos estudantes, colegas professores, público externo, e uma saudação especial ao nosso convidado dessa noite, que é o professor Dr. Leonardo Simchen Trevisan. O professor Trevisan, como eu costumo chamar, ele é um grande pesquisador dessa nova safra de juristas. Ele é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi meu aluno por lá e também aluno do nosso professor Klaus, da Faculdade Dom Bosco, também relatou esse contato que teve com o professor Trevisan. O professor Trevisan realizou um mestrado, onde foi meu aluno também na Universidade Federal, cuja pesquisa rendeu a publicação de um belo livro, que eu tive a honra de receber autografado pela editora Fabris, que trata do tema da ponderação, argumentação e racionalidade, analisando a obra do famoso jurista alemão Robert Alexy. E, recentemente, o professor Trevisan concluiu seus estudos de doutorado na mesma universidade, onde também foi meu aluno, e diga-se de passagem, eu estava na banca como examinador da sua tese, que foi contemplada com a nota máxima, a nota 10, o que demonstra que o professor Trevisan é um grande estudioso. Nessa tese de doutorado, recentemente defendida, o professor Trevisan pesquisou a jurisdição constitucional como representação argumentativa. E esse é o motivo pelo qual, caros colegas, claro, caros alunos, que o professor Trevisan foi convidado para palestrar nessa noite, no encerramento do nosso congresso, sobre o tema que envolve o centenário da Constituição Austríaca, onde ele vai analisar a ideia da jurisdição constitucional no pensamento de Hans Kelsen e a relação dessa ideia de jurisdição constitucional com a ideia de democracia. Antes de eu passar a palavra para o professor Trevisan, eventualmente alguns de vocês estão se perguntando, mas por que nós trazemos um convidado para falar da Constituição da Áustria? Eu já adianto, sem dar nenhum spoiler, que esse é um tema que une a todos nós. Aqueles que estudaram direito constitucional comigo, com os meus colegas, certamente se lembram que a ideia do Tribunal Constitucional como guarda da Constituição, recepcionada pelo Brasil, no artigo 102 da nossa Constituição, é, acima de tudo, uma ideia que floresceu nesse pensamento da jurisdição constitucional austríaca pelo seu grande pai fundador, que foi o famoso jurista Hans Kelsen. Então, um dos modos de nós compreendermos como se dá o nosso modelo pátrio de jurisdição constitucional, de controle de constitucionalidade, sem sombra de dúvida, é mergulhar nos fundamentos da origem desse modelo, que estão lá na Áustria 100 anos atrás e, obviamente, nos seus desenvolvimentos posteriores. E esse é o motivo pelo qual nós, com muita alegria, queremos ouvir o professor Leonardo Simchen Trevisan. Professor Trevisan, seja muito bem-vindo na nossa Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. É uma grande alegria recebê-lo nessa noite, de modo que eu, em nome de todos os meus colegas, da direção da faculdade, das coordenações, em particular da coordenação do curso de Direito, e de todo o nosso corpo discente, o saudamos e agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo, professor Trevisan. Bom, muito boa noite a todos. Boa noite ao professor Marcelo Schenck, boa noite ao professor Guilherme, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo no presente momento. Eu mesmo não poderia fazer uma apresentação melhor a respeito da minha trajetória do que aquela que o professor Marcelo Schenck fez, de modo que eu fico muito grato.
e agradeço muitíssimo ao professor Guilherme o convite para estar aqui, algo que me deixa muito honrado, né? Certamente um evento importantíssimo como esse, um pesquisador, para um pesquisador iniciante, de certo modo obscuro como eu, é uma grande honra estar aqui. Bom, nosso tema, ele nos traz algumas dificuldades, né? E a própria natureza do objeto impõe essas dificuldades, mas eu vou tentar trazê-lo do modo mais acessível que eu consiga para um público mais amplo, né? Eu gostaria que ele ficasse o mais interessante possível. Embora, naturalmente, eu não possa aqui deixar de digamos assim, deixar de me ater a questões de ordem técnica, não? Bom, eu começo então a minha fala oferecendo uma visão geral da estrutura da Constituição austríaca, não? Uma das consequências mais importantes do final da Primeira Grande Guerra foi o colapso do antigo Império Austro-Húngaro e a sua substituição por uma miríade de pequenos estados, entre os quais se encontrava naturalmente a Áustria Germânica. No corrente mês de outubro, agora, está sendo celebrado o centenário da promulgação da Constituição da República da Áustria, que, para nós sermos exatos com a data, ela ocorreu precisamente no dia 1º de outubro de 1920. Essa Constituição continua em vigor, embora tenha sido substituída entre 1934 e 1945, primeiro por uma Constituição de cunho fascista, não? E depois pela Constituição da Alemanha Nacional Socialista, que incorporou a Áustria ao seu território em 1938. De qualquer modo, é uma das pouquíssimas constituições a manter a sua vigência mesmo após um século da sua promulgação. Uma coisa que chama atenção de início, né, é que a Constituição austríaca não traz um rol detalhado de direitos fundamentais. Isso é uma das coisas que, para um leitor acostumado à sistemática da Constituição brasileira de 88, né, tão pródiga na concessão desses direitos, acaba saltando aos olhos imediatamente, né? Basicamente, a Constituição da Áustria garante, no corpo do seu texto, a igualdade formal de todos os cidadãos perante a lei, é o artigo 7º, a linha 1, e a possibilidade de exercício dos direitos políticos por todos os cidadãos, né, o artigo 7º, a linha 2. E, além disso, nas disposições finais da Constituição, especificamente no artigo 149, é feita uma remissão a textos esparsos anteriores que continham previsões a respeito da garantia de direitos fundamentais, alguns deles até bastante antigos, né, alguns deles remontando ao século XIX. Mas a Constituição não vai além disso. Mesmo a leitura superficial dessa Constituição mostra que a garantia dos direitos fundamentais não é o seu objetivo primário. Muito mais importante para ela é a estruturação formal do Estado, né? Especialmente no que tange à federação, que ocupa uma parte substancial do texto. A Áustria é uma federação composta de 9 estados, né? E além das questões inerentes a essa estrutura federativa, é fundamental, como o professor Schenck já assinalou, a importância conferida por essa Constituição à ideia de jurisdição constitucional. Essa é a sua grande inovação. Especialmente no que tange a possibilidade de um controle de constitucionalidade em abstrato, né, que não toma por base uma relação jurídica pré-existente. O órgão responsável por esse controle é o Tribunal Constitucional Austríaco, que, como o restante da alta cúpula do Estado, tem a sua sede em Viena e é composto de 14 membros titulares e 6 membros suplentes, nomeados pelo presidente com a colaboração do governo federal, ou seja, do gabinete de ministros, não? O sistema de governo da Áustria é parlamentarista, nele o presidente é apenas o chefe de Estado, e também com a colaboração das 2 câmaras do parlamento federal, a alta e a baixa, não? Cada um desses órgãos é responsável por uma fração das indicações. E na Constituição austríaca é interessante notar também que o Tribunal Constitucional está previsto não na parte da Constituição dedicada ao Poder Judiciário, mas em uma seção especial que compreende os artigos 137 a 148.
E a organização desse tribunal, ela é complementada, exatamente como ocorre na Alemanha, por uma lei federal, que no caso da Áustria é a Lei do Tribunal Constitucional de 1953. Bom, o processo junto ao Tribunal Constitucional Austríaco possui uma série de peculiaridades que, do ponto de vista dos objetivos que eu tenho aqui, eles não são tão importantes para a minha apresentação. Eu gostaria de tratar não de tecnicalidades da ideia, da prática, digamos assim, da jurisdição constitucional, mas da estrutura de pensamento que está por trás dessa ideia, né? Já no seu aspecto teórico, que me parece um tema muito mais instigante, né? Dando sequência, então, à minha proposta, eu mencionei anteriormente uma peculiaridade, né, do estilo de redação da Constituição austríaca, que é a do predomínio da estruturação formal do Estado sobre a garantia dos direitos fundamentais. E agora eu devo dizer que esse estilo de redação, ele está plenamente em consonância com o pensamento daquele jurista que foi o seu grande artífice, né? Considerado por muitos o maior teórico do direito de toda a tradição continental europeia, Hans Kelsen. Eu pretendo lançar desde já essa ideia como um fio condutor da apresentação, mas, para isso, né, eu preciso oferecer uma visão geral sobre a biografia desse autor. Kelsen nasceu em Praga, à época pertencente ao Império Austro-Húngaro, em 1881. Ele se mudou com a família para Viena, né, ainda criança, e foi na Universidade de Viena que ele realizou seus estudos jurídicos, né, concluindo o curso em 1906 e obtendo a livre-docência em 1911. A sua condição de judeu em uma Europa francamente antissemita obrigou-o a constantes deslocamentos, o que se refletiu de modo bastante visível, né, na sua trajetória acadêmica. Ele passou como professor pelas universidades de Viena, Colônia, Genebra, Praga e Berkeley, e, além de um breve período, na Universidade de Harvard. E, além disso, fora da docência universitária, o Kelsen destacou-se por ser o redator, como eu já mencionei, da Constituição da recém-criada República da Áustria, e por ter exercido de 1921 a 1929 o cargo de juiz constitucional naquele país. Ele faleceu em Berkeley, na Califórnia, em 1973. Apesar da vastidão da sua obra, que se estende pelos quadrantes da filosofia do direito constitucional, da teoria geral do Estado, do direito internacional e da sociologia do direito, o seu livro mais conhecido, pelo qual ele é sempre lembrado, né, é inegavelmente a teoria pura do direito, a síntese por excelência do positivismo jurídico. E, de fato, Kelsen, ele é conhecido como o grande nome do positivismo, que corresponde à corrente do pensamento jurídico que busca circunscrever o direito exclusivamente ao âmbito do direito positivo, né? A teoria pura do direito, na forma que lhe foi dada por Kelsen, busca compreender o fenômeno jurídico na sua essência, independentemente das circunstâncias que forjaram os ordenamentos jurídicos particulares. Ela é, portanto, uma teoria geral do direito, pelo menos pretende ser, né? De acordo com essa teoria, o elemento central para a compreensão do direito, em qualquer das suas formas concretamente dadas, é o conceito de norma, ou seja, o dever ser em relação a uma determinada conduta humana. O próprio Estado, nessa concepção, e isso é muito importante, não é? O próprio Estado é entendido como pura e simples norma jurídica, ou, de modo mais preciso, uma ordem de coerção centralizada. Na sua autobiografia, o Kelsen atribui a ideia do Estado como simples norma jurídica à sua própria condição de nacional do Estado austro-húngaro, né? Que era um dos mais multiétnicos da Europa naquele tempo, e ele explica isso da seguinte forma: pode ser que eu tenha chegado a essa visão porque o Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoal, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica. Com relação ao Estado austríaco, que era composto de tantos grupos distintos em raça, língua, religião e história, as teorias que tentavam fundamentar a unidade do Estado em alguma relação sociopsicológica ou sociobiológica entre as pessoas juridicamente pertencentes ao Estado mostravam-se com toda a evidência como ficções. Na medida em que essa teoria do Estado é parte essencial da teoria pura do direito, essa última pode ser vista como uma teoria especificamente austríaca. Bom, como eu já mencionei, né, fora do âmbito acadêmico, Kelsen destacou-se por ser o introdutor no continente europeu da jurisdição constitucional, da possibilidade de eliminação pela via jurídica
de atos estatais que sejam formal ou materialmente contrários à Constituição. Com efeito, embora a jurisdição constitucional fosse exercida nos Estados Unidos desde 1803, o ano do célebre caso Marbury versus Madison, e apesar de tentativas anteriores de controle jurídico do poder terem sido levadas a efeito na Europa, como precursoras da jurisdição constitucional moderna, né, especialmente na Alemanha, foi apenas em 1920, o professor Schenck já estabeleceu isso muito bem, com a promulgação da Constituição Austríaca, que a prática do controle de constitucionalidade estabeleceu-se em definitivo na Europa. E a redação dessa parte do texto coube inteiramente a Kelsen, e não tendo havido nenhum tipo de mudança em relação à proposta inicial dele nos debates parlamentares, né, que antecederam a promulgação da Constituição. Mas nesse ponto é importante destacar desde logo o afastamento de Kelsen em relação ao Judicial Review, né, o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. O sistema norte-americano permite que esse controle seja levado a efeito por qualquer juiz, né, o controle difuso. Kelsen propôs para a Áustria um modelo totalmente distinto, no qual apenas um órgão, o Tribunal Constitucional, deteria a competência para a realização desse controle, o controle concentrado. Daí falar-se, uma expressão bastante famosa, né, de um modelo austríaco de controle de constitucionalidade em oposição ao modelo norte-americano. Ao lado de seu pioneirismo relativamente à instituição da jurisdição constitucional, a Constituição da Áustria destacava-se por estabelecer um dos primeiros estados republicanos e democráticos da Europa após a Primeira Grande Guerra. Kelsen permaneceu um defensor intransigente de valores como a paz e a democracia durante toda a sua vida. Né? Isso, como não poderia deixar de ser, provocou em relação a ele a animosidade do Partido Nacional Socialista, que subiu ao poder na Alemanha em 1933, justamente a época em que Kelsen lecionava na Universidade de Colônia. Na sua autobiografia, o Kelsen fornece um relato comovente da sua fuga da Alemanha Nacional Socialista, que só foi possível graças a um membro do Partido Nacional Socialista que o conhecia e se arriscou por ele, de modo a possibilitar o seu deslocamento sorrateiro, para a Suíça. Mas Kelsen sobreviveu e hoje é reverenciado como um dos principais teóricos da democracia na literatura em língua alemã do século XX. Essas ideias de jurisdição constitucional e democracia, elas são frequentemente colocadas em uma relação de oposição. O grande problema que se verifica é a possibilidade de que normas provenientes do processo democrático, especialmente leis editadas pelo parlamento, mas não apenas elas, sejam declaradas inválidas e, portanto, excluídas do mundo jurídico por um tribunal constitucional, que é um colegiado composto de juízes não diretamente eleitos e sobre os quais o povo não dispõe dos mecanismos democráticos de controle, dos quais o controle que ele exerce em relação a outros órgãos. O Kelsen tem ideias muito interessantes a respeito desse problema. Ele é um dos pouquíssimos teóricos a elaborar, digamos assim, tanto um arcabouço teórico importante a respeito da jurisdição constitucional, por um lado, e da democracia, por outro. Eu pretendo expor as bases de ambos na sequência. Começando pela jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional é uma atividade, a de dizer o direito, relativamente a um objeto específico, a Constituição. Ela corresponde ao mais alto escalão da ordem jurídica, a norma que regula a produção de outras normas e que serve como seu fundamento de validade. Kelsen, nesse sentido, confere um grande destaque a uma peculiaridade do sistema normativo que se dá o nome de direito. Ele possui uma estrutura escalonada na qual a validade de uma norma depende da sua concordância, tanto em sentido formal quanto material, com a norma superior, até que se chegue a um nível onde não mais possa ser perguntado pelo fundamento de validade da norma. É a sua famosa teoria da norma fundamental pressuposta, que levanta vários problemas, bastante complexos, que não nos interessam tanto aqui. O mais importante é reconhecer a clareza dessa estrutura formal. Tanto o procedimento de criação de novas normas, quanto, em certa medida, o conteúdo dessas normas é regulado pelo direito, o que significa que, como sistema, ele é autopoético, ele regula a sua própria criação.
Como a Constituição regula a forma pela qual a legislação é elaborada, legislar significa, em relação à Constituição, aplicar o direito. A lei, todavia, também é criação do direito, uma vez considerados os regulamentos e outros atos que estão sob ela. O regulamento, por seu turno, constitui a aplicação do direito em relação à lei, que está sobre ele, naturalmente, né? E criação do direito em relação aos atos administrativos e sentenças judiciais que o aplicam, ou seja, que estão abaixo dele. A exemplo dos anteriores, né? Os atos administrativos e as sentenças judiciais também constituem a aplicação do direito quando se olha para cima e criação do direito quando se olha para baixo, né? No caso deles, para os atos correspondentes à sua execução. Com isso, torna-se possível dizer que os diferentes escalões da ordem jurídica representam, todos eles ao mesmo tempo, produção e reprodução do direito. Produção de direito relativamente ao grau inferior e reprodução do direito relativamente ao grau superior. Existe um processo crescente de concretização que tem o seu início na Constituição e o seu final nos atos de execução material, com limitações cada vez maiores, né? Quanto mais para baixo se vai, torna-se o direito cada vez mais aplicação e cada vez menos criação. Esse processo contínuo de criação e de aplicação do direito depende, naturalmente, de garantias, né? Da conformidade dos atos produtores de direito às normas que os regulam. No que tange à Constituição, ela, como topo da estrutura escalonada da ordem jurídica, somente pode representar uma verdadeira garantia se o ato que a viola, o ato inconstitucional, portanto, puder ser objeto de nulificação. Isso necessariamente pressupõe a institucionalização de uma jurisdição constitucional. Nulificabilidade, melhor, é um termo que eu vou usar várias vezes a partir de agora, e ele significa justamente a possibilidade de declarar inválida uma norma, eliminando-a definitivamente do mundo jurídico, seja em relação aos seus efeitos para trás, ex tunc, não? Ou para frente, ex nunc. A nulidade, que corresponde à destruição retroativa de todos os efeitos que a norma produziu, é a nulificabilidade no seu grau mais alto. E ainda nesse processo de criação e de aplicação do direito surge o problema da interpretação. É impossível a norma superior prever todos os elementos que surgirão das particularidades do caso concreto que demandarão a sua aplicação. Nesse sentido, ela representa uma simples moldura dentro da qual deverá ser produzida a norma inferior. Uma moldura que, conforme o caso, pode ser mais ampla ou mais estreita. Na sua atividade, portanto, o órgão aplicador do direito é inevitavelmente compelido a determinar o sentido da norma que deve aplicar. Isso vale para todos os órgãos aplicadores do direito, tanto o tribunal diante da lei, quanto o legislador diante da Constituição precisam interpretar as normas que aplicam. Em todos os casos, né, a interpretação da norma superior significa a definição de uma moldura, né, de um quadro normativo, dentro da qual deverá ocorrer a produção da norma inferior. A relativa indeterminação da norma a aplicar significa que o quadro normativo por ela representado admite distintas possibilidades de preenchimento, todas elas estando em conformidade ao direito. Interpretar em causa significa fixar o quadro normativo e, com isso, descobrir as distintas possibilidades, né, que o direito confere para que ele seja preenchido. Não se trata nisso de atribuir a norma. Não se trata de atribuir à norma um único sentido possível. Das formas de preenchimento admitidas pelo quadro normativo, não existe uma que possa ser entendida como a única correta. O tribunal não pode pretender extrair da lei a única sentença correta, da mesma forma que o legislador não pode pretender extrair da Constituição as únicas leis corretas. A isso corresponde justamente o livre poder discricionário do órgão aplicador do direito. Bom, como eu já mencionei, o Kelsen aponta a jurisdição constitucional como a mais importante e mais eficaz garantia da conformidade dos atos estatais à Constituição. Embora essa garantia não seja a única possível, né, podendo se cogitar também a responsabilidade pessoal daqueles órgãos dos quais o ato emana, ela é a única dotada de força suficiente
para extirpar a violação à Constituição que o ato inconstitucional representa. Com isso, é possível afirmar que a Constituição só será verdadeiramente uma garantia quando, no âmbito da jurisdição constitucional, o ato que a viola puder ser objeto de notificação. Ausente essa possibilidade, não faz sentido sequer falar na força obrigatória da Constituição. Qualquer ato jurídico inferior a ela tem a capacidade de derrogá-la. Isso, evidentemente, está em uma insuperável contradição com a ideia de rigidez da Constituição, porque não existe motivo para cercar o texto constitucional de restrições quanto à sua reforma, se esse mesmo texto carece de obrigatoriedade. Bom, uma vez colocada a necessidade de nulificação do ato inconstitucional, surge a questão a respeito de qual seria o órgão estatal mais indicado para desempenhar essa função. Por mais forte que seja a tendência a atribuir tal função ao órgão do qual emana o ato, né, no caso da lei inconstitucional ao parlamento, essa possibilidade deve ser rechaçada de plano, porque isso levaria, inevitavelmente, ao esvaziamento completo da garantia da nulificabilidade. A crença de que o parlamento nulificaria um ato dele próprio por ser inconstitucional não passa, segundo Kelsen, né, de ingenuidade política. Nesse sentido, né, é importante salientar que o parlamento não é um órgão de livre criação do direito, mas um órgão aplicador do direito subordinado à Constituição. E essa subordinação só pode ser garantida quando a possibilidade de nulificação dos atos que ele produz seja atribuída, né, a um órgão externo ao próprio parlamento. A outorga de uma função politicamente tão importante, né, a uma esfera independente do parlamento é, todavia, alvo de grandes objeções. Um tal sistema, segundo alguns, seria incompatível com o princípio da separação dos poderes, bem como, né, com uma suposta soberania do parlamento. Quanto a essa última, a objeção não prospera pelo simples fato de que a soberania pertence ao Estado considerado integralmente, não aos órgãos que o compõem. E, além disso, sendo o parlamento um órgão de aplicação do direito subordinado à Constituição, a garantia da constitucionalidade das leis que ele produz não é essencialmente distinta da garantia da legalidade da jurisdição e da administração, na medida em que essas atividades encontram-se subordinadas à lei. A alardeada soberania do parlamento, ela não é mais do que um embuste para acobertar a aspiração a um poder político não limitado juridicamente. Quanto à objeção decorrente do princípio da separação dos poderes, né, de fato, a nulificação de uma lei inconstitucional por um órgão externo ao parlamento, né, pertencente ao outro poder, é uma interferência na atividade essencial do poder legislativo. Né? Uma concepção adequada do princípio da separação dos poderes não implica, todavia, isolamento, mas controle recíproco. É a garantia da juridicidade do funcionamento dos diferentes órgãos do Estado, não apenas o rechaço a uma concentração antidemocrática de poder em um único órgão, que deve ser tomada primariamente em linha de conta. Sob esse aspecto, não é difícil reconhecer que a jurisdição constitucional não apenas não está em contradição com a ideia de separação dos poderes, mas também, de certo modo, a complementa. Né? Bom, do ponto de vista material, a nulificação de uma lei, em razão da sua inconstitucionalidade, está em um importante aspecto mais próxima da função legislativa do que da jurisdicional, na medida em que a legislação compete criar normas gerais e a jurisdição normas individuais. Mesmo que se confira a um tribunal esse papel, é importante reconhecer que ele age como um legislador negativo ao nulificar uma lei, não? Pois ele está eliminando do mundo jurídico uma norma geral editada por um outro órgão. Contudo, semelhante circunstância não retira dessa função o caráter jurisdicional. Ao contrário da elaboração da lei, onde considerações de ordem política desempenham um papel central, a nulificação da lei é rigorosamente baseada na Constituição. Ela é primordialmente aplicação do direito e não criação do direito. O órgão encarregado de nulificar a lei não dispõe da mesma liberdade de conformação própria do legislador, que está vinculado à Constituição, apenas em relação ao procedimento de elaboração da lei e por alguns princípios e diretrizes que deve observar em relação ao seu conteúdo. E, de fato, princípios desse tipo podem estar incorporados à Constituição. É o que ocorre, por exemplo, quando o texto constitucional alude a ideais como de justiça, liberdade, igualdade, moralidade, entre outros.
Na medida em que a Constituição não confere a esses princípios uma formulação mais precisa, ela deixa ao livre poder discricionário do órgão de aplicação do direito, nisso incluído o legislador, o poder de aplicá-lo segundo o entendimento que cada um desses órgãos tenha a respeito do significado do princípio em questão. No âmbito da jurisdição constitucional, isso, segundo Kelsen, representa um perigo considerável. Esses princípios, né, eles não passam de meras diretrizes, né, não critérios objetivos para o conteúdo das leis que o legislador deve elaborar. Tomando-se esses princípios como juridicamente vinculativos, existe o sério risco de que, por exemplo, um tribunal constitucional nulifique uma lei por considerá-la injusta, na medida em que a justiça constitui um dos princípios constitucionais que cabe a ele aplicar, né? Ante a indeterminação do termo justiça, uma tal possibilidade equivaleria a conferir ao Tribunal Constitucional uma plenitude de poderes absolutamente insuportável, segundo Kelsen, né? Já que aquilo que a maioria dos juízes do tribunal entende ser justo, pode estar em total contradição com aquilo que a maioria do povo entende ser justo e está, além disso, inequivocamente em contradição com o que é considerado justo pela maioria parlamentar que aprovou a lei em questão. Verificar-se-ia com isso, né, uma transferência de poder político extremamente inoportuna do parlamento para uma instituição estranha a ele, na qual o protagonismo caberia possivelmente a forças políticas totalmente diferentes daquelas que encontram a sua expressão no parlamento. Para evitar esse risco, a Constituição deve estabelecer limitações materiais ao conteúdo das leis de um modo tão preciso quanto possível. Isso, todavia, não diminui a importância da garantia da constitucionalidade material. Em uma democracia, essa garantia é o meio mais eficaz de proteção das minorias contra a tirania da maioria. A nulificação de uma lei inconstitucional que viole direitos constitucionalmente garantidos de uma minoria e a impossibilidade de uma reforma constitucional que elimine esses direitos do texto da Constituição, tudo isso representa uma garantia de paz social de extraordinária relevância, especialmente quando a democracia é entendida no caminho de um compromisso constante entre as forças políticas representadas majoritária e minoritariamente no parlamento, não no sentido de um instrumento de opressão da maioria sobre a minoria. Todavia, e aqui vem um ponto extremamente importante, não? É no âmbito das garantias jurídicas inerentes ao Estado federativo que reside a mais visível importância da jurisdição constitucional. Essa forma de Estado se caracteriza pela repartição de competências legislativas e executivas, né, entre o órgão central, a União, e os órgãos locais, né, os Estados federados, cuja competência é limitada territorialmente. Compete à Constituição Comum do Estado Federativo determinar as competências dos diferentes órgãos, especialmente no que tange às matérias que devem ser reguladas por lei federal e quais devem ser por lei estadual. Resguardar essas competências é uma tarefa de importância política primordial no interior do Estado concebido dessa forma, né? E isso só pode ser feito por uma instância objetiva que resolva de modo pacífico esses conflitos de competência. Em Kelsen, essa instância é o Tribunal Constitucional. Com isso, é importante rechaçar o conhecido princípio, né, segundo o qual o direito federal prevalece sobre o direito estadual. O semelhante princípio não representa mais do que uma justificativa política, né, para que as competências da União sejam infladas em detrimento da competência dos estados. Na verdade, nem o direito federal deve prevalecer sobre o direito estadual, nem o direito estadual deve prevalecer sobre o direito federal. Mas as competências do ente central e dos entes locais, né, devem ser delimitadas com base na Constituição Comum do Estado Federativo, bem como garantidas juridicamente por meio dela. As violações à Constituição Comum perpetradas pela União não são menos antijurídicas do que aquelas perpetradas pelos Estados. E assim considerada, portanto, né, a jurisdição constitucional converte-se na principal garantia da paz no interior do Estado Federativo, e essa, segundo Kelsen, é justamente a sua função primordial. Eu estou estressando essa ideia porque ela é extremamente importante, né? Eu voltarei a ela no final. Agora eu preciso mencionar outra particularidade.
É impossível tratar da questão da jurisdição constitucional em Kelsen sem mencionar, né, ainda que de forma um tanto breve, a sua célebre discussão com Carl Schmitt, o teórico do direito alemão igualmente famoso, né? Aquela discussão que ambos travaram a respeito da natureza dessa função, se jurídica ou política, né? A minha exposição aqui vai se limitar aos aspectos essenciais dessa polêmica. Basicamente, o Schmitt opôs a Kelsen a ideia do caráter político da guarda da Constituição. Segundo ele, essa guarda deveria ser entregue ao chefe de Estado, não a um tribunal específico, pois não seria uma função de caráter jurídico, né, de caráter jurisdicional. O cerne dessa questão, do ponto de vista da teoria do direito, né, diz respeito à natureza da relação entre legislação e jurisdição. Schmitt concebia essas atividades como ontologicamente diferentes, né, limitando o juiz à função de mero aplicador das normas fixadas anteriormente pelo legislador. Onde não existe uma norma com sentido inequívoco, cessa, segundo Schmitt, a jurisdição. Funções jurisdicionais e funções políticas, né, nessa concepção, são relativamente fáceis de separar. Mas, contra isso, Kelsen demonstrou que tanto a legislação quanto a jurisdição são simultaneamente criação e aplicação do direito. São criação do direito relativamente ao grau inferior da estrutura escalonada da ordem jurídica e aplicação do direito relativamente ao grau superior dessa ordem. Assim, o caráter político existe tanto na legislação quanto na jurisdição e, especificamente no que tange a essa última, ele será tanto maior quanto mais largo for o espaço de discricionariedade que lhe for deixado. Como ao Tribunal Constitucional cabe aplicar a Constituição, é correto dizer que a sua função tem um caráter político muito mais pronunciado que a de outros tribunais, né, tribunais ordinários, mas isso não impede que ela seja caracterizada como uma função autenticamente jurisdicional. E também de um ponto de vista político-ideológico, essa polêmica entre os autores tem a sua relevância, né? Schmitt buscou rechaçar de modo definitivo a guarda jurídica da Constituição ao taxá-la de antidemocrática. É o mesmo velho problema da democracia que eu mencionei anteriormente. Essa discussão entre Kelsen e Schmitt, é importante notar, ela foi travada sobre o solo movediço da Constituição de Weimar. E o Kelsen demonstrou que naquela situação particular, o emprego da noção de democracia por Schmitt não passava de um grande embuste. Na verdade, o que Schmitt pretendia, com a sua tese ideológica do chefe de Estado como verdadeiro guardião da Constituição, era inflar as competências do presidente, né, que, segundo Schmitt, seria o representante da unidade do povo, ameaçada por uma circunstância social bastante tumultuada, né, e incompatível, essa unidade seria incompatível com a própria ideia de democracia, com a ideia de pluralismo, digamos assim, né? Rejeitando o pluralismo, Schmitt demonstrou seu desprezo pela ideia de democracia, a mesma ideia que ele, de modo oportunista, pretendia invocar para arvorar-se na condição de crítico da jurisdição constitucional. As consequências históricas das duas teses são bastante conhecidas. O advento do regime nacional socialista na Alemanha, poucos anos depois desse debate, né? Esse debate foi travado entre os anos de 30 e 31, e o nacionalsocialismo teve seu início 2 anos depois. Esse regime representou o triunfo inicial das ideias de Schmitt. A função de guardião que Schmitt pretendeu instituir para a Constituição de Weimar coube a ninguém menos que Adolf Hitler, personagem histórico tristemente famoso pela magnitude dos seus crimes e que se revelou, ao final, o responsável pela destruição da Constituição de Weimar, exatamente o oposto da guarda que Schmitt pretendia. Terminada a Segunda Guerra, todavia, não, foi a posição de Kelsen a sair vitoriosa. Foram várias as constituições europeias do pós-guerra a prever a criação de um tribunal constitucional, com destaque para a Constituição Italiana de 1947, a Lei Fundamental Alemã de 1949 e a Constituição Espanhola de 1978. Isso significa, né, que não apenas do ponto de vista teórico, Kelsen parece ter razão. A própria história, nesse ponto, ela é bastante eloquente. Tudo isso que eu mencionei até agora diz respeito especificamente à jurisdição constitucional. Essa exposição, especialmente no que tange a discussão entre Kelsen e Schmitt, ela não estaria completa sem que eu fizesse algumas breves considerações a respeito da noção kelseniana de democracia. Eu tentarei fazê-lo a seguir, não? Simplificando o tema tanto quanto possível.
Um primeiro ponto diz respeito ao relativismo como fundamento da democracia. Em Kelsen, democracia significa liberdade política. Essa liberdade não é, obviamente, a liberdade natural. Né? Quando se tem por objetivo a preservação da ordem social, é necessário que a vontade particular do indivíduo seja subordinada a determinadas regras. A liberdade que a democracia garante é a liberdade da maioria, ou seja, a de que a ordem social irá corresponder ao maior número possível, à vontade do maior número possível de indivíduos. De acordo com esse princípio majoritário, a ordem social, né, ou as normas que a compõem, só deve subsistir enquanto estiver em conformidade com os anseios da maioria dos indivíduos que são submetidos a essa ordem. Desse ponto de vista da garantia da liberdade política, a democracia contrapõe-se ao regime antitético, né, é a autocracia. No regime democrático, o indivíduo é politicamente livre na medida em que a ordem jurídica, que determina o que ele deve fazer e deixar de fazer, né, é erigida através da sua participação enquanto cidadão. A vontade do indivíduo desempenha um papel decisivo. Na autocracia, por outro lado, né, apenas a vontade do autocrata tem importância. Os subordinados ao regime autocrático não conhecem a liberdade política, né, eles não participam da formação da ordem jurídica que os coage. A autocracia pressupõe um desnível gigantesco de poder entre o autocrata e os súditos. Por outro lado, a democracia, a liberdade política da democracia, né, pressupõe a ideia da igualdade. O princípio majoritário que está na sua base tem como condição o idêntico valor político de todos os indivíduos, na medida em que todos eles têm a mesma pretensão a transformar a ordem social de acordo com a sua vontade. Em suma, todos eles são igualmente livres. Com isso, o ideal democrático representa a síntese entre liberdade e igualdade. E assim concebido, né, esse ideal pressupõe um relativismo. A concepção de que os valores absolutos são inacessíveis ao entendimento humano corresponde, no plano político, à necessidade de que diferentes opiniões a respeito dos valores que subjazem à organização social, oriundas de correntes políticas diversas, sejam levadas igualmente em consideração. A existência de uma maioria e de uma minoria, de cuja formação o processo político-democrático depende, ilustra isso particularmente bem. Não apenas o domínio da maioria é suportável se for exercido dentro das regras do processo político, mas esse domínio revela também, na democracia, uma tendência ao compromisso que será tanto mais forte quanto mais forte for a minoria. Isso, contudo, só é possível quando não se concede a nenhuma das partes o monopólio da verdade. Ou seja, quando se reconhece que mesmo a minoria tem o direito de ver a sua opinião considerada e, eventualmente, converter-se com o tempo, né, com a mudança das circunstâncias em maioria. A ilustrar essa ideia da relação entre o relativismo axiológico e a democracia, Kelsen tem uma passagem particularmente bela, na qual ele faz alusão ao episódio de Jesus de Nazaré perante Pilatos. Eu me permito reproduzi-lo aqui. No capítulo 18 do Evangelho de João, é descrito um acontecimento da vida de Jesus. A descrição, singela e lapidar em sua simplicidade, pertence ao que de mais grandioso a literatura universal produziu. E, sem intencionar, ergue-se à altura de um símbolo trágico do relativismo da democracia. É tempo da festa de Páscoa, quando Jesus, sob acusação, se fazer passar por filho de Deus e rei dos judeus, é levado diante de Pilatos, o governador romano. E Pilatos pergunta ironicamente a ele que aos olhos de um romano só poderia ser um pobre doido. Então tu és o rei dos judeus? E Jesus responde com a mais profunda gravidade e cheio de fervor a respeito de sua missão divina. Tu dizes, eu sou rei, e para isto nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que quer a verdade escuta a minha voz. Diz então Pilatos, homem de uma cultura velha, fatigada e, por tudo isso, tornada cética. O que é a verdade? E porque ele não sabe o que é a verdade, e como um romano está acostumado a pensar democraticamente, apela ele ao povo e organiza uma votação. Relata o evangelho que ele volta-se para os judeus e diz a eles, eu não vejo culpa alguma nele. É, porém, tradição entre vós que eu liberte alguém na festa de Páscoa. Quereis vós agora que eu liberte o rei dos judeus? A votação popular é desfavorável a Jesus. Então, novamente, todos disseram,
Não ele, mas Barrabás. O evangelista, porém, acrescenta: Barrabás era um fascínio. Talvez os intransigentes políticos objetem que exatamente esse exemplo fala mais em contrário do que em favor da democracia. E essa objeção deve ser admitida, mas apenas sob a condição de estarem os que nela creem tão seguros da sua verdade, a ponto de, se necessário, impô-la por meio do próprio sangue, quanto estava da sua, o Filho de Deus. Bom, passando então a um tópico final aqui que eu tenho, que diz respeito à questão da democracia e representação. Com isso nós já encaminhamos o final da apresentação, né? Eu devo dizer que democracia, de um modo geral, ela pode ser entendida como governo pelo povo. A palavra grega, original para esse regime político, significa justamente isso, poder do povo. A essência desse regime, nesse aspecto, né, é identificada na participação dos governados na formação da vontade política do próprio governo. Né? É a ideia da liberdade no sentido de autodeterminação. E desse governo pelo povo deveria resultar um governo para o povo, ou seja, um governo que agisse apenas no melhor interesse dos governados. Essa expressão governo para o povo, no entanto, ela é problemática, porque ela pressupõe a existência de um interesse geral do povo considerado na sua totalidade, né? A qual poderia ser reconhecida uma vontade geral direcionada à satisfação desses interesses. Nisso, é pressuposta a existência de um bem comum objetivamente verificável. Segundo Kelsen, não existe nada semelhante a isso, né? Existe apenas a vontade dos indivíduos, né, que fazem parte do povo, não uma vontade uniforme, digamos assim. Esse raciocínio do bem comum poderia, inclusive, dar aso à preferência por um regime autocrático, porque seria muito fácil a um governante, a um autocrata, não é? Subjugar o povo com o argumento de que conhece melhor do que o próprio povo aquilo que é melhor para ele. E que, portanto, deveria exercer todo o poder e suprimir a liberdade política. É possível, todavia, entender o governo pelo povo também de uma forma mais modesta e mais consistente. É possível que esse governo pelo povo seja entendido como um governo do qual o povo diretamente participa, né? Diretamente ou indiretamente. Tanto democracia direta quanto a democracia indireta são reconhecidas aqui, né? Tanto a possibilidade de uma Assembleia Popular quanto a da escolha de representantes, né, para um órgão no qual a vontade política do povo se manifeste. Na democracia indireta, né, surge o problema da representação. O liame entre os representantes, os representados nesse regime, ele corresponde às eleições, na medida em que e essas eleições, na medida em que elas são autenticamente democráticas, elas devem pressupor o voto universal igual ao livre e secreto. Quanto mais ampla for a extensão do direito de sufrágio, tanto maior será, na concretude, a realização do processo democrático. Isso confere um caráter formal à democracia. Ela é, antes de qualquer outra coisa, um método procedimental de criação e de aplicação das normas que regem uma determinada ordem social. Esse formalismo inerente à democracia não implica, todavia, uma ausência de garantias substanciais. A liberdade política, no sentido de autodeterminação, que está na base do processo democrático, exige o respeito a certas liberdades intelectuais, como as liberdades de consciência, de imprensa, de radiodifusão, de reunião, de associação e assim por diante. Liberdade política e, principalmente, liberdade intelectual são inerentes à democracia, mesmo enquanto seu caráter procedimental é considerado em primeira linha. Bom, quando se tem em conta, né, as grandes dificuldades de implantação de uma democracia direta no Estado moderno, a única alternativa possível de realização do ideal democrático reside na representação do povo pelo parlamento. Ela é uma ficção, sem dúvida, né? De acordo com essa ficção, o povo, mesmo no âmbito de uma democracia indireta, pode exprimir a própria vontade através de um órgão por ele escolhido. Do ponto de vista da soberania popular, né, essa ficção tem a vantagem de reconciliar a necessidade técnica, digamos assim, de uma democracia indireta com a exigência da liberdade política, ainda que os membros do parlamento não estejam vinculados juridicamente a exigências do próprio eleitorado. Né?
Essas são as considerações gerais que eu teria a respeito da noção de Kelsen, a respeito da democracia. E eu já vou me encaminhando para o final. Mais do que um simples comentário histórico, né, eu creio que o centenário da Constituição da Áustria, com a homenagem que eu aqui estou prestando ao seu grande artífice, né, ela nos propicia a ocasião de tratar de um tema candente e atualíssimo, como da relação entre jurisdição constitucional e democracia. Em Kelsen pode ser feita uma conexão entre as ideias de democracia como regime tendente a garantir a liberdade e a igualdade e de jurisdição constitucional como garantia dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Por mais que a democracia tenha um caráter procedimental, ela pressupõe determinados valores, mesmo enquanto procedimento de decisão. Um desenvolvimento mais sofisticado dessa ideia, contudo, né, acaba sendo estorvado pela concepção de Kelsen a respeito das normas-princípio. Né? Kelsen negava a possibilidade, que depois dele será afirmada por outros teóricos do direito, igualmente importantes, de um tratamento analítico racional de normas dotadas de alto grau de abstração, como são as normas de direitos fundamentais. Na verdade, a jurisdição constitucional que Kelsen tinha em mente era uma jurisdição constitucional de viés eminentemente formalista, voltada em primeira linha ao resguardo das competências no interior da federação e refratária à aplicação de princípios gerais que pudessem ampliar demasiadamente os poderes do Tribunal Constitucional. Essa concepção de Kelsen reflete-se, e isso é importante, na própria redação da Constituição da Áustria, que, como nós dissemos, é bastante prolixa na parte referente à organização do Estado Federal e, simultaneamente, pouco generosa no reconhecimento e na garantia dos direitos fundamentais. Hoje, essa concepção formalista de jurisdição constitucional encontra-se inegavelmente superada. Né? Ela é entendida, atualmente, em primeira linha, como um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais que servem de base ao Estado Constitucional Democrático. Mas, de qualquer modo, é importante registrar, como uma última observação, e aqui eu encerro, que a discussão entre Kelsen e Schmitt, ela revela que a negação do caráter jurídico da jurisdição constitucional pode estar vinculado, e frequentemente está, não a uma defesa da democracia, mas sim a uma dissimulação de aspirações autocráticas. Deve ser sempre lembrado que é a política que deve estar submetida ao direito e nunca o contrário. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Leonardo Trevisan, por essa instigante e muito densa palestra, um tema que é importantíssimo para o nosso país. Então, desde já, os meus cumprimentos pela profundidade das suas considerações, pela clareza e, sobretudo, pela dedicação que o senhor teve em preparar esse momento para o nosso congresso. Muito bem, nós temos algumas questões agora, professor Leonardo, nós sempre gostamos de fazer um debate interativo, tanto com os nossos colegas e alunos, mas antes, nessa minha função de moderador, eu aproveito então rapidamente o tempo para sintetizar para os nossos alunos alguns pontos que eu considero importantes e aí debater com o senhor e com os colegas este assunto tão instigante. Colegas, como vocês podem notar, o professor Leonardo fez um esforço para demonstrar a natureza da jurisdição constitucional. Desde o início da sua exposição, o que acabou ficando bem claro ao final também, ele coloca a questão em que medida um órgão de Estado, chamado de Tribunal Constitucional, ou qualquer nome que se queira dar, ele possui legitimidade para fazer um exame da compatibilidade da obra legislativa com o sistema jurídico e constitucional vigente no país. E por que esta é uma questão complexa? Porque os legisladores, aqueles que fazem as leis, são eleitos diretamente pelo povo, de acordo com o sistema político eleitoral vigente em cada país. Já aqueles juízes que avaliam se a obra legislativa é compatível ou não com a Constituição, não são eleitos pelo povo. Então surge sempre uma questão que é muito legítima. Quem tem, afinal de contas, uma maior legitimidade para dizer que uma lei é ou não conforme a Constituição? A, aqueles que são eleitos pelo povo, que recebem o meu voto, o voto do professor Trevisan, o voto de vocês, ou B, um grupo de juízes que não foi eleito pelo povo, mas nomeado indiretamente por pessoas eleitas pelo povo, pelo chefe de Estado, chefe de governo, dependendo do país, e que teriam, então, na sua condição de saber jurídico, a legitimidade para interpretar a produção legislativa e dizer, não, isso não está conforme a Constituição, não podemos aceitar.
Veja que esse, ao fim e ao cabo, é o debate que se estabeleceu entre esse modelo de jurisdição constitucional austríaca, que trata o Tribunal Constitucional como guarda da Constituição, exatamente como temos no Brasil o Supremo Tribunal Federal, com essa função de ser o guardião da Constituição, no artigo 102, ou uma proposta alternativa, que, como bem demonstrou o professor Trevisan, foi defendido por um jurista alemão, muito polêmico, mas muito capacitado ao mesmo tempo, chamado Carl Schmitt, onde ele entendia que essa tarefa de avaliar a produção legislativa em face da Constituição não poderia ser feita por pessoas ou um grupo de pessoas que não tivesse a legitimação democrática ou aquela legitimação do poder. Muito bem. Então, esta é a questão que nós estamos debatendo aqui. Outras questões que eu pincelei da fala do professor Trevisan, que eu achei muito interessante. Vejam, o professor Trevisan trouxe no início da sua palestra dados que o Tribunal Constitucional Austríaco é composto por 14 juízes, sendo 6 suplentes. Aqui também uma reflexão que eu quero fazer com todos vocês. Parem para pensar, pessoal. O nosso Supremo Tribunal Federal é composto por 11 juízes. Aqui nós chamamos de ministros. É uma certa extravagância do Brasil chamar de ministros, mas isso não vem ao caso, né, professor Trevisan? O que eu quero chamar a atenção de vocês, colegas, é sobre um dado. Eu não sei se vocês conhecem a Áustria. Eu já tive a oportunidade de estudar na Áustria, conheço relativamente bem o país, a instituição, e vou passar um dado para vocês, que é, de certa forma, muito interessante com o que o professor Trevisan trouxe. A Áustria é um país cuja população é relativamente um pouquinho maior que 9 milhões de habitantes. 9 milhões de habitantes. 14 juízes no Tribunal Constitucional. O Brasil, quase 200 milhões de habitantes, vamos arredondar por aqui, 11 juízes. Esse é um dado. Segundo dado, pessoal, a Áustria é um país cuja superfície é ligeiramente inferior a 85 mil quilômetros quadrados. 85 mil quilômetros quadrados. Só o estado do Rio Grande do Sul possui mais de 280 mil quilômetros quadrados. Então, vocês veem que é um país cujas dimensões geográficas também são pequenas. Por que eu estou trazendo isso? 14 juízes no Tribunal Constitucional austríaco, 11 juízes no modelo alemão. E agora vem outro dado interessante. Vocês sabem mais ou menos, os alunos, professor Trevisan, que estudam constitucional comigo, eu sempre faço questão de trazer estatísticas, porque eu acho que é uma boa forma de compreender as instituições também. O Tribunal Constitucional austríaco, toda essa construção doutrinária que o professor Trevisan, de uma forma muito competente, nos trouxe, julga aproximadamente, preste atenção, aproximadamente 5 mil processos por ano. 5 mil. Isso, pessoal, é menos do que a grande maioria dos juízes de primeira instância tem nos seus gabinetes no Brasil. Os meus alunos de direito constitucional sabem. Quem ainda não passou por mim ou já esqueceu, vai saber agora. O nosso Supremo Tribunal Federal, no ano passado, colegas, professor Trevisan, julgou mais do que 115 mil processos. Áustria, 5 mil, arredondando. STF, 115 mil. Áustria, 14 juízes. STF, 11 juízes. O que eu quero dizer, pessoal? É que quando nós nos damos conta de que as instituições, como um tribunal constitucional, são resultado, ao fim e ao cabo, e principalmente da sua conformação, da sua organização, nós chegamos à conclusão que o Brasil possui um modelo impraticável. Porque como é que um tribunal responsável por um país de 200 milhões de habitantes, que tem uma carga de processos absurda, eu falava agora há pouco, em torno de 115 mil decisões num ano, composto apenas por 11 juízes, que analisa quase todos os assuntos que existem no mundo jurídico. A nossa Constituição, ao contrário da austríaca, é uma Constituição muito exaustiva e inchada. Então vejam, colegas e professor Trevisan, que quando nós comparamos duas instituições, nós temos muita dificuldade, por vezes, de estabelecerem pares minimamente perfeitos do ponto de vista de comparar A com B, porque a realidade brasileira é uma realidade tão anacrônica em termos de jurisdição constitucional que a torna muito difícil de comparar com qualquer outra realidade no direito comparado.
Como se não bastasse, vocês sabem bem, o Brasil pratica um controle de constitucionalidade difuso, que permite a qualquer juiz ou tribunal, desde o juiz de primeira instância, lá no teu município, pequenininho, recém-empossado na carreira, recém-aprovado no concurso, esse juiz no Brasil tem o poder, professor Trevisan, o senhor sabe tanto quanto eu, de deixar de aplicar uma lei que deveria vigorar no caso concreto por considerar que essa lei é inconstitucional. E se nós levarmos em conta que o Brasil é um país que tem milhares de juízes em todas as instâncias, nós temos, em verdade, milhares de tribunais constitucionais. Porque no nosso país, na prática, cada juiz é um tribunal constitucional. Porque se o professor Trevisan é juiz lá no município de Cacimbinhas, ele, teoricamente, é um tribunal constitucional. Porque se ele se convence que uma lei é inconstitucional, ele, como legislador negativo, deixa de reconhecer a vigência dessa lei e não aplica. É o que nós vemos no dia a dia. Assuntos polêmicos, como, por exemplo, reforma trabalhista, lá da professora Laura, nossa querida colega. Na Justiça do Trabalho, tem juiz que acha que a reforma trabalhista é inconstitucional, não aplica. E o juiz da vara ao lado acha que é constitucional e aplica. Ou seja, nós temos um sistema anacrônico de controle de constitucionalidade. De modo, professor Trevisan, que se Kelsen e Schmidt fossem vivos no Brasil, eles mudavam de profissão. Eles iam fazer pretzel ou qualquer outra coisa. Porque ser professor de direito constitucional, como nós humildemente tentamos ser, é uma dor de cabeça terrível. Como é que nós explicamos para os alunos um sistema desses? Por fim, para a gente abrir o debate, eu lembro também que na Áustria, um processo no Tribunal Constitucional tem uma duração média, professor Leonardo, de menos de 5 meses. Em torno de 140 dias, consta nas estatísticas do tribunal. 140 dias, pessoal. Isso não é nada comparado com o que dura um processo no Brasil. Então, essa é uma questão que, acima de tudo, deve ser discutida entre nós do ponto de vista da estrutura desses órgãos constitucionais. Nós temos no Brasil um problema que é estrutural, que só pode ser corrigido se nós pensarmos do ponto de vista das instituições e menos do ponto de vista daqueles que, por ora, estão nas instituições. Qual é um dos grandes problemas brasileiros, na minha humilde opinião? Eu fico pensando o Supremo Tribunal Federal a partir do ministro A, do B, do C, desse novo que está ingressando agora. E isso é um erro, pessoal. Porque se a instituição está mal calibrada, se a instituição é feita para derrapar, para não funcionar bem, não interessa quem vai estar lá, os problemas vão continuar. Como é que um tribunal vai julgar mais de 115 mil processos por ano, 115 mil decisões, digamos assim, com 11 juízes? Não tem como, pessoal. Como é que um tribunal vai se dedicar a tudo que é assunto que existe no país, já que a nossa Constituição entrega tudo que é assunto nas mãos do Supremo? Ultimamente, ele anda discutindo até habeas corpus de traficante, paralisa a corte. Então, vejam, essas situações são muito difíceis de serem tratadas. E é por isso que nós convidamos o professor Trevisan para que ele pudesse explicar para vocês que existem modelos mais racionais e que esse ganho de racionalidade tende a produzir melhores resultados. Se enganam aqueles que acham que existe no mundo um tribunal constitucional próximo da perfeição. Eu garanto que não existe. Eu conheço vários, estudo vários e posso dizer que não existem. Agora, o problema é o outro extremo, onde as instituições têm problemas de organização e esses déficits organizacionais tendem a contribuir para que essas instituições funcionem muito pior. E eu lembro as palavras do professor Trevisan, quando dizia, com toda a assertiva possível, que interpretar significa fixar o quadro normativo. Ou seja, o tribunal não pode extrair de uma lei, de uma vontade legislativa, uma única possibilidade correta. O que eventualmente ele pode fixar é dizer que esta possibilidade é incorreta, o que não significa que não existam tantas outras corretas. E, encerrando para devolver a palavra ao professor Trevisan e abrir para as perguntas, este grau de politização que a nossa jurisdição constitucional do Brasil tem adquirido nos últimos anos tem prejudicado, e muito, todo e qualquer debate como esse que nós estamos fazendo com muita alegria nessa noite em torno dos aprimoramentos institucionais.
Porque quando a política substitui, em grande parte, as questões jurídicas, as jurídicas, acabam ficando em segundo plano. E as regras da política, que são regras muito mais porosas, que têm, digamos assim, os seus modos de defesa, de convivência típicos, acabam, de certa forma, se perpetuando na discussão, e quando a discussão vai para a política, todos nós sabemos bem, pode se aproximar de uma conversa de boteco, como nós costumamos dizer, onde todo mundo tem a sua opinião. E é mais ou menos o que acontece hoje no nosso país. Então, professor Leonardo, estas seriam, digamos assim, as minhas breves palavras, num humilde esforço de tentar sintetizar aquilo que o senhor, com muita competência, trouxe a nós nesta noite. Ok? Eu não sei se o senhor teria aí alguma consideração em relação ao que eu falei. Partimos para as perguntas, como o senhor houver por melhor. Eu não poderia estar mais de acordo, né? Eu assino embaixo de tudo. E eu acrescento que, na minha visão, essa é uma ideia a qual eu cheguei recentemente nas minhas reflexões, nos meus estudos de direito constitucional. Eu acredito que exista uma relação entre a racionalidade institucional, especialmente no que tange à jurisdição constitucional, e o desenvolvimento econômico e social do país. Para mim, isso está muito claro. Eu exemplifico. Nos nossos estudos de direito constitucional comparado, nosso foco normalmente se dirige àqueles países que são praticamente os grandes modelos, né? Que a gente adota, que são a Alemanha, no modelo europeu, e os Estados Unidos, um modelo um pouco distinto, né? E se nós formos verificar, a Alemanha é o país mais rico e mais poderoso da Europa, e os Estados Unidos são o país mais rico e mais poderoso do mundo. Isso pode haver aí uma relação entre o desenvolvimento da jurisdição constitucional enquanto garantia do Estado de Direito e o próprio sucesso do país enquanto potência econômica e social, e etc. Eu teria essa consideração adicional a fazer, e com isso eu me encerro. Podemos passar. Sem dúvida, sem dúvida. E muito bem lembrado pelo senhor que a jurisdição constitucional, colegas, ela sempre vai ter um caráter político-jurídico. Se enganam aqueles que acham que a jurisdição constitucional seria uma jurisdição próxima das demais, com caráter 100% jurídico. Isso é impossível porque a Constituição, que é o documento de autoridade que guia as decisões da jurisdição constitucional, é um documento jurídico-político. Tanto que, em muitos casos, se chama carta política, porque a Constituição é fruto de decisões políticas. Então, se o material dotado de autoridade é uma carta política, logo, também com conceitos jurídicos, evidentemente, esta mistura de naturezas, de características que o Tribunal Constitucional tem, política e jurídica, se faz presente. Claro que aqui vocês já devem estar imaginando o que eu e o professor Leo Trevisan queremos dizer com isso. O segredo é o equilíbrio. Não está em fazer de conta que não tem nenhuma repercussão política as decisões da Corte Constitucional, assim como nós não podemos tratar essas decisões apenas com o viés político, esquecendo os contornos jurídicos. Quanto mais um tribunal constitucional tiver ciência de que um equilíbrio há de ser buscado nessas dimensões políticas e jurídicas, maior será o sucesso da sua permanência, digamos assim. Muito bem, nós temos agora, então, professor Leonardo, que é a parte que eu particularmente considero mais atrativa nos congressos da Faculdade Dom Bosco, que é a participação popular, algo que até Carl Schmitt seria orgulhoso. Nós realmente damos esta legitimidade para os nossos estudantes e Kelsen também, já que ele defende essa representação, de certa forma, argumentativa, aspecto que o senhor levantou muito bem na sua tese de doutorado, que foi nota 10, repito mais uma vez. Muito bem. Então, eu começaria, professor Guilherme, com uma pergunta do nosso querido colega, o professor Marcos Dusso, nosso colega também, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, um grande pesquisador de direitos humanos, que faz a seguinte colocação. Ele lhe cumprimenta pela palestra e questiona se Hans Kelsen, de alguma forma, ou seja, como Hans Kelsen responderia ao papel dos tratados de direitos humanos como normas supraconstitucionais, ok? E
nesta característica de normas supraconstitucionais, limitadores da própria Constituição. Como Kelsen veria essa questão pelo controle de convencionalidade dos tribunais de direitos humanos? De fato, Kelsen tem extensos textos dele, não? Nos quais ele trabalha muito essa questão dos tratados internacionais e da sua superioridade em relação ao direito interno do próprio Estado. Isso, todavia, né, essa questão toda isso é uma questão que acaba caindo no âmbito do direito internacional, que tem todo aquele problema de institucionalização e de força, né, de enforcement das suas decisões. Então, sob esse aspecto, eu acredito que a própria existência da União Europeia hoje é uma confirmação dessa ideia de Kelsen, de uma superioridade do direito internacional sobre o direito positivo, intra-estatal, dentro de determinadas circunstâncias, né? Eu acredito que isso também não pode ser visto como uma questão absoluta. Eu não sei se o senhor teria alguma coisa a acrescentar a respeito disso. Não, acho que não. Eu acho que a única questão, Dulso, é que na época em que o Tribunal Constitucional foi, digamos assim, concebido na gestação, queiramos ou não, a compreensão da importância dos direitos humanos e essa questão de normas supranacionais não possuía, evidentemente, a mesma intensidade que possui hoje. Tanto é verdade que digamos, a origem dos tribunais constitucionais modernos se deu, sobretudo, no pós-Segunda Guerra, onde esse resgate dos direitos humanos como motivo condutor da cultura jurídica contemporânea começou a se dar com maior eficácia. O que eu quero dizer com isso? É que, infelizmente, a genialidade do Kelsen não teve tempo, pelo fim da sua vida, de escrever mais profundamente sobre essa interação entre os direitos humanos, normas supranacionais e a jurisdição constitucional. Muito embora, nesses escritos que o professor Trevisan, ele já dá uma pista de que não haveria uma suposta incompatibilidade. Mas isso é um dos destinos da história, colegas. Às vezes, os grandes gênios se vão e as coisas acabam evoluindo e a gente perde a oportunidade de saber a sua opinião sobre temas que hoje são muito mais próximos de nós do que eram naquela época. Muito bem. Vamos adiante. Agora temos uma pergunta da nossa querida colega, também doutora em Direito pela Universidade Federal, a Débora Grivot, a nossa romanista, professora de Direito Romano, também uma querida colega, onde ela faz uma questão no seguinte sentido. Ela é professora de hermenêutica jurídica também na instituição, e ela está estudando assuntos, textos, enfim, que dizem respeito aos limites da interpretação constitucional e as respostas que os intérpretes oferecem, um assunto que eu e a professora Débora dialogamos bastante. E aí ela coloca aqui que, na interpretação constitucional, o motivo condutor que leva às respostas dos intérpretes deve ser a pessoa como valor, ou seja, o fundamento da dignidade humana. Por isso, interpretação constitucional, para ser sólida e racionalmente fundamentada, deve levar em consideração a noção de unidade do ordenamento jurídico como pressuposto dos limites da interpretação, ou seja, se o ordenamento possui essa unidade, nós podemos reconduzir a interpretação a fundamentos unívocos, incontestáveis, né? E aí ela coloca, mas como considerar essa unidade diante da característica de anacronicidade dos sistemas de controle de constitucionalidade? O que eu falava, o concentrado e o difuso. E se essa cumulação de jurisdições, a constitucional e a ordinária, não estariam cada um sendo o próprio limite da Constituição e, por isso, impondo limites às respostas dos intérpretes constitucionais. No fundo, o que ela quer saber é se esse sistema bagunçado que nós temos no Brasil acaba não bagunçando, entre aspas, né, a própria capacidade funcional da jurisdição constitucional em promover essas respostas. Eu acredito, né, que essa pergunta já tenha sido respondida na sua apresentação. E, de fato, quanto mais esse sistema austríaco de controle concentrado, ele certamente é mais racional do ponto de vista de inúmeros valores que devem ser garantidos pelo ordenamento jurídico, não só da segurança jurídica, mas também da previsibilidade, das decisões, etc. Né? Agora, essa ideia da dignidade humana como fio condutor da interpretação constitucional,
essa é uma ideia que já parte de uma concepção material de interpretação constitucional que se distingue bastante da concepção puramente formalista de Kelsen. Isso é importante que fique claro. Essa é uma concepção mais recente, mais moderna, que Kelsen já trabalha com pressupostos um pouco mais antigos e certamente já ultrapassados, como eu mencionei no final da minha fala. E veja, né, querida Débora e Leonardo e colegas, esta questão que a Débora coloca, né, de nós termos uma mistura de jurisdições e se isso não compromete a unidade do ordenamento jurídico, nós vamos verificar brevemente nesta questão complexa, terrivelmente complexa, que está sendo objeto de uma politização extrema e, no meu sentido, indesejável no nosso país, que é a questão da suposta obrigatoriedade da vacinação contra a epidemia da Covid. Esse é um tema que, como reconheceu hoje num seminário o ministro Luiz Fux, certamente vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que nós fizemos, professor Trevisan, professor Guilherme, professora Débora? Nós não temos a vacina ainda e já estamos discutindo se será obrigatória a vacinação, sem saber sequer se a vacina existe. Eu pergunto, existem deficiências institucionais, colegas, que conseguem derrubar bibliotecas inteiras? Como é que um sistema jurídico sobrevive a uma cultura dessas? Onde não existe uma vacina, nós não sabemos sequer se ela vai, oremos que sim, mas como toda descoberta científica, isso depende de testagens, enfim, tem vacinas que demoraram décadas para serem produtivas, outras mais rápido, enfim, mas antes de termos a vacina, nós já estamos discutindo se a vacinação será obrigatória e o presidente do Supremo Tribunal Federal já bateu no peito e diz, esse é um assunto para nós. Então, querida Débora, querido Guilherme, querido Trevisan, é claro que no Brasil, essa acumulação de jurisdições é um problema típico do nosso país e que torna muito difícil a comparação com outros sistemas que possuem uma racionalidade, eu não quero nem adjetivar, mas muito mais distinta que a nossa. Ok. Agora nós temos uma pergunta aqui do corpo discente, dos alunos. O Guilherme Pagliarini faz a seguinte questão. O doutor poderia apontar certos pontos, medidas que a nossa Constituição de 88 possa aprender, entre aspas, com a Constituição austríaca e, aproveitando o ponto, teria críticas à Constituição brasileira, tal como o professor Duque? Então, essa pergunta é para o doutor Trevisan. Te vira nos 30 agora, Trevisan. Olha, é uma questão complexa. De fato, do ponto de vista do direito comparado, né, nós que estudamos muito essa parte de comparação de direito com a Áustria, a Alemanha, Estados Unidos, etc., de fato, existem deficiências institucionais no nosso modelo, né, e eu não me refiro apenas à questão propriamente envolvendo o Poder Judiciário, o papel do Supremo Tribunal fazendo, às vezes, de um tribunal constitucional e de um tribunal de última instância, simultaneamente, né? Eu me refiro também a questões da própria organização do governo, né? O nosso sistema anacrônico de presidencialismo, etc. De fato, nossa Constituição, sob vários aspectos, ela está ultrapassada, mas, infelizmente, existem pontos que não poderiam ser mudados, né? Existem pontos que são cláusulas pétreas e nós não deveríamos nem cogitar uma mudança, pelo menos não no quadro constitucional vigente. Me parece que essa reforma do Supremo, essa reforma não estaria abrangida, né, por nenhum impedimento ao poder constituinte derivado, e, portanto, essa seria uma proposta interessante. Cada vez mais a transformação do Supremo Tribunal Federal em um autêntico tribunal constitucional nos moldes europeus, com um modelo mais racional de julgamento, de processos. Isso demandaria também uma mudança na legislação ordinária também, né? Nós temos esse nosso modelo estranhíssimo de controle abstrato, né? Então, tudo isso teria de ser repensado. Não apenas mudanças constitucionais, mas mudanças infraconstitucionais também. Muito bem, nós temos que devagarzinho ir encaminhando para o final, mas eu tenho que prestigiar os alunos que ainda deixaram algumas perguntas aqui, então vamos rapidamente a elas. Pergunta do acadêmico José Antônio Godonho.
Salvo equívoco meu, o território austríaco foi anexado pela Alemanha nazista em 1938 até o final da guerra em 45. Pergunto, como ficou a Constituição Federal Austríaca, o tribunal com seus 14 juízes durante a guerra, durante o período de domínio nazista? Ou seja, uma Constituição de 100 anos, porém de 93 anos em vigor? Essa é a questão. Sim, exatamente. Ela teve a sua vigência suspensa durante o período do nacionalsocialismo e foi substituída pela Constituição alemã, que formalmente era a Constituição de Weimar, mas materialmente nós sabíamos que, na verdade, os nazistas governavam de uma outra forma. Mas, de qualquer modo, essa Constituição ela teve a sua vigência suspensa durante o período de 38 a 45, e já anteriormente, de 34 a 38, quando a Áustria ficou sob o domínio de um governo semifascista, digamos assim, essa Constituição ela não chegou a ser suspensa, mas ela foi praticamente esvaziada. Houve uma mudança na composição do Tribunal Constitucional e várias outras reformas que tiraram totalmente a sua força. Então, de fato, é uma Constituição que está há 100 anos em vigor, mas houve um hiato aí de aproximadamente 11 anos nos quais ela não produziu seus efeitos. Realmente, isso é um comentário histórico importante. Muito bem. Para concluir, então, a última questão é da Adelene. Ela faz uma pergunta interessante. Na opinião do professor Marcelo, o que poderia hoje alterar esta forma de filosofia de boteco que eu referi? Veja, Adelene, a questão é a seguinte, o que eu quero dizer com filosofia de boteco? É que hoje, professor Trevisan, todo mundo, independentemente da formação, se sente um constitucionalista e opina sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Em grande parte, na minha opinião, isso se deve à questão também da TV Justiça, que faz as transmissões ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas que não têm conhecimento jurídico acabam assistindo e caem na armadilha de acreditar que, às vezes, esta linguagem obscura dos juristas, enfim, é fácil de ser compreendida. E se nós não tivermos uma compreensão clara do que significa a Constituição, nós vamos ter muita dificuldade em entender se há um acerto ou um equívoco de uma decisão de um tribunal, qualquer que seja. Assim como muitas pessoas opinam sobre futebol sem ter noção alguma do que é uma partida de futebol, se alvoram nas condições de técnicos, digamos assim, muitas pessoas criticam decisões dos ministros do Supremo sem terem aquilo que nós juristas chamamos de pré-compreensão. E isso que eu quis dizer com conversa de boteco, porque se existe algo, Delane, que é mais democrático no mundo, é uma conversa de boteco. Porque no boteco não tem hierarquia, todo mundo tem razão, ninguém sabe mais do que ninguém, e só se encerra quando acaba o chopp. Então, esse tipo de filosofia de achar que todo mundo é um constitucionalista, todo mundo sabe tudo da Constituição, acaba polarizando muito a sociedade. E ainda mais nesse cenário atual de redes sociais, onde qualquer pessoa atrás do computador se torna um produtor de conteúdo, um influenciador digital e, por que não, um professor de direito constitucional ou, quem sabe, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, professor Guilherme, eu acho que concluídas as respostas, cujas perguntas eu agradeço imensamente, que tornam sempre o debate interessante, eu renovo mais uma vez os agradecimentos ao professor Leonardo Trevisan, que dedicou seu precioso tempo numa noite de sexta-feira ao nosso corpo discente, à nossa faculdade, aos nossos colegas. O meu muito obrigado. Nós ficamos realmente muito agradecidos com o seu empenho, o seu esforço neste momento. Agradeço também, em nome de todos os meus colegas, ao professor Guilherme pela condução dos trabalhos, pela organização, ao coordenador também do curso de Direito, o professor José Nosvitz, que também sempre empresta o seu apoio a esses acontecimentos acadêmicos importantes, e a todos os colegas que antes de mim estiveram aqui, né, nas palestras anteriores, todas ótimas, a todos os palestrantes, de modo que eu devolvo a palavra ao professor Guilherme para que conduza o fechamento da nossa sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Marcelo, muito obrigado, Leonardo. Eu me lembrava aqui do grande filósofo Reginaldo Rossi, sobre a filosofia do boteco, né, que diria que no bar todo mundo é igual, né, professor Marcelo? Lá se travam os grandes debates. Pena que colegialidade. A gente habitualmente encerra o nosso congresso com uma grande festa,
lamentavelmente, em virtude da pandemia, hoje a festa vai ser cada um nas suas casas, aí no branco e branco, lençol e fronha. Quero agradecer ao professor Leonardo. Aqui eu vou fazer uma revelação. Eu tenho uma amizade com o Leonardo que, nas minhas contas, são 26 anos. Né? O Leonardo foi meu colega no Colégio Marista São Pedro, na primeira série. Né? Lá desenvolvemos uma amizade muito bonita. Depois, o Leonardo foi para o Colégio Marista Rosário, eu fui também, nos desencontramos de turnos. Ele acabou indo para a URGS, eu fui para a PUC, eu fui para o mestrado, ele foi também, ele foi para o doutorado, terminou, defendeu, é um doutor, e eu estou no doutorado ainda também, espero terminar, né, dentro em breve. Mas não foi isso que motivou o convite do professor Leonardo, e por esse motivo eu fiz questão de que o professor Marcelo fizesse a apresentação dele. Né? É um jurista competente, é um pesquisador exemplar, e desde sempre eu acompanho a genialidade do Leonardo e desfruto dessa amizade pela qual tenho muito apreço. Quero agradecer também, de modo especial, ao professor Marcelo Duque pela mediação e pelo debate, por ter instigado, né, o debate e formulado as perguntas aí ao caro Leonardo. Não sei se vocês têm uma palavra final, eu preparei um rapidíssimo encerramento, devolvo a palavra para o Leonardo, então. Só me resta agradecer a oportunidade, né? A oportunidade que me foi dada por ti, renovar meus préstimos de amizade, que certamente são recíprocos, né? Fico muito feliz com essas palavras. E agradecer também ao professor Marcelo Schenck pelas belas palavras que dirigiu a mim, pelas colocações, por tudo que nós desenvolvemos essa noite, e agradecer também aos membros do corpo docente e aos discentes da Faculdade Dom Bosco que nos prestigiaram nessa noite hoje, que para mim foi absolutamente maravilhosa. Muito obrigado a todos. Caro Léo, tenha certeza que a Faculdade Dom Bosco, a partir de hoje, passa a ser a tua casa também. Aqui tu vai ter sempre teus amigos, teus colegas, teus professores, o professor Klaus, o professor Marcelo Duque, né? E sempre as portas estão abertas aí para ti. Espero que seja a primeira de muitas vezes que tu possa estar entre nós. Bom, minha gente, nós estamos encerrando o nosso 10º Congresso Internacional Direito e Pós-Modernidade. O professor Marcelo Duque fez uma referência à minha pessoa, mas o Congresso ele não se constrói sozinho, ele não se fez sozinho, ele não chegou à sua 10ª edição com o professor Guilherme. E por esse motivo, eu preparei aqui uma breve e carinhosa lembrança do nosso primeiro Congresso Internacional Direito e Pós-Modernidade. Eu fiz a ressalva aqui de que a professora Roberta iria aparecer no encerramento, talvez agora ela me entenda. Então eu vou exibir aqui esse rápido vídeo, eu não quero chatear vocês, eu sei que vocês estão cansados, mas para que a gente possa lembrar com carinho do nosso primeiro Congresso Internacional Direito e Pós-Modernidade no dia 6 de outubro de 2011, no auditório da nossa faculdade. Boa noite. O Colégio Dom Bosco cedia hoje e amanhã o primeiro Congresso Internacional de Direito e Pós-Modernidade. Em pauta, os novos desafios da sociedade contemporânea no campo jurídico. Há pouco mais de 3 anos, este bancário e seu companheiro entraram com um processo de adoção de uma criança. Em outubro do ano passado, eles conseguiram a guarda de João Vitor, quando o menino tinha 4 meses. O registro saiu em maio desse ano, depois de uma audiência que foi em abril, e a certidão de nascimento saiu com o nome dos 2 pais, e daí na parte de avós, que normalmente diz avós maternos e paternos, ali está assim, a avós por parte de Rafael e a avós por parte de Lucimar. Eles concretizaram a adoção de João Vitor pouco antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu os direitos civis nas uniões homoafetivas. As novas demandas dos operadores de direito estão sendo debatidas neste seminário internacional. O evento discute os desafios do direito em todas as áreas, em uma sociedade que sofre mudanças cada vez mais velozes. Na medida que a sociedade cada vez se torna mais complexa,
né, e as relações entre os homens, não só do ponto de vista econômico, mas relações familiares, relações de consumo, enfim, cada vez se tornam mais complexas devido, enfim, à questão da informação, da tecnologia. O direito, né, como instrumento e como ferramental, né, de regulação da sociedade para criar harmonia, ele tem que dar essas respostas. Segundo esta professora de Direito de Família, mesmo uma decisão do Supremo, como a relativa às uniões homoafetivas, não tem aplicação automática a todos os casos. Muitas vezes nós achamos que a decisão do Supremo é automática e, na verdade, não é. Ainda existe uma instância que é a do juiz ordinário. Então, eu ainda acredito que várias outras mudanças com relação a essa decisão do Supremo e também ao direito de família vão passar necessariamente pelo juiz ordinário, que é aquele juiz da vara de família, aquele juiz que, inclusive, está de frente e próximo ao caso concreto da família, né? Para Lucimar, a busca dos direitos acaba tendo uma função pedagógica. Tudo isso serve assim como um exemplo para tirar essas crianças dessas casas de passagem, sabe, para ajudar. Tem muita gente querendo adotar crianças e não consegue. Eu acho que isso aí serve como exemplo e para estímulo de que isso aconteça cada vez mais. E para nós é uma felicidade estar assim com o João Vitor, entendeu? E acho que a gente podia usar isso como exemplo para passar essa felicidade para outras pessoas. O acesso à banda larga. Então, eu espero que tenha saído o som aí para vocês, me confirmem se conseguiram. Saiu. Baú do tempo, hein? Esse longínquo resgate de Priscas Eras para que... Peraí que agora eu acho que entrou outro vídeo aqui, peraí. Desculpa. Eu fiz esse resgate de Priscas Eras aí para a gente se lembrar, né, do nosso primeiro congresso e de pautas interessantes, temas importantes e relevantes que vêm sendo debatidos ao longo destes 10 anos do nosso congresso. E também agradecer de um modo especial a todos os colegas que vieram antes de mim, né, na organização do congresso. O professor Silvio teve um papel muito importante, desenvolveu convênios e parcerias importantes com nossos irmãos argentinos, né, da Universidade de Maimônides. Agradecer de modo especial também ao professor José Nosvitz, que sempre teve um cuidado e um esmero, um carinho especial com relação ao andamento do nosso congresso. E lembrar também, né, do nosso querido Padre Marcos, né? Hoje eu passei o dia com o coração apertado. São 2 anos de partida do Padre Marcos e no dia de hoje eu acho que isso não podia deixar passar em branco, né? O nosso congresso ele tem esse nome, Direito e Pós-Modernidade, porque assim o Padre Marcos quis, assim ele batizou o nosso congresso e entendemos por bem no dia de hoje, lembrar dele com carinho. E os salesianos entenderam também por bem fazer o lançamento da sua carta mortuária no dia de hoje, que foi publicada no site da nossa faculdade e que eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui a minha tela para ler um pequeno trechinho dela, que é um depoimento do Padre Ademir Ricardo, que foi o nosso diretor, antes do Padre Dirceu Belotto. Eu não sei, acredito que todos vocês estão vendo a minha tela. Eu vou tomar a liberdade de ler esse pequeno trechinho para a gente poder lembrar um pouco do nosso querido Padre Marcos. Diz o Padre Ademir: com o Padre Marcos tive a rica e ímpar oportunidade de conviver nestes últimos anos na comunidade salesiana da CPO, que é a Casa do Pequeno Operário, ao regressar dos meus estudos em Roma. Por ele fui acolhido, acompanhado e orientado em muitíssimos momentos quando dividíamos o trabalho e a missão salesiana em nossa presença, bem como dos momentos em que o acompanhei para consultas, exames, internações e tratamentos. Encontramos-nos como irmãos de comunidade num momento distinto para todos nós, quando juntos iniciamos o processo de transição das direções executivas no colégio e a Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, após 14 anos dele dirigindo a faculdade. Padre Marcos foi o fundador, o idealizador da nossa faculdade e o diretor por nada menos do que 14 anos. Manifestou-me uma vez: agora você é meu diretor, vou te obedecer, mas vou te questionar em tudo. Mais do que questionar, ajudou-me com sua sabedoria e paciência a seguirmos em frente na missão que a Inspetoria Salesiana tinha nos confiado. Homem de visão e raciocínio apurado, mas também de fé e obediência salesiana. Foi assim que levamos adiante esse novo modelo de gestão de nossa presença salesiana. Era de fato um irmão mais velho em todos os sentidos. Conheci o Padre Marcos em 1997, quando ainda
quando ainda eu era um adolescente com meus 16 anos de idade. Ele, como inspetor, incentivava e acompanhava de perto em nossa inspetoria o início da AJS, Articulação da Juventude Salesiana, da qual eu fazia parte. Por muitas oportunidades, falou-nos informações, congressos, encontros da inspetoria. Conhecia-me pelo nome e sabia da minha história e vida. Aliás, o Padre Marcos era assim com todos, né? Quem teve a oportunidade de conviver com ele, conhecia todos pelo nome, sabia da história de todos e da nossa família também. Em 1999, a fim de uma ordenação sacerdotal de um salesiano, já no começo de confraternização, encontrou-me e fez uma provocação que me desconcertou naquele momento. Afinal, quando é que você vai vir morar de vez conosco? Respondi a ele que iria pensar com carinho no convite. Ele sabia que eu estava há anos com os salesianos participando dos encontros da AJS, vivendo minha vida cristã em minha comunidade local, no meu trabalho na Diocese de Guarapuava. Eu conheci os salesianos e eles a mim. Foi o convite que faltava para que eu pensasse melhor em minha vocação. Retornando para casa, sua provocação me acompanhou por dias até que do meu lugar de trabalho na mitra diocesana, datilografei uma carta para ele agradecendo o convite, dizendo que estava disponível para iniciar o seminário com os salesianos. Alguns dias após o envio da carta, também em meu lugar de trabalho, recebi dele um telefonema. Dizia: estou aqui com um conselho inspetorial. É verdade o que você me escreveu? Ao responder positivamente, ele imediatamente me disse que já tinha uma casa salesiana para que eu fosse morar. E ali fazer a experiência do voluntariado vocacional e dar início ao processo formativo com os salesianos. Acompanhou-me nos primeiros anos da formação inicial, ainda como inspetor, e no período da faculdade de filosofia. Orientou-me em meu TCC, exigente como sempre. Quis a vida salesiana que aquele que me fez o convite explícito para vir morar com os salesianos dividisse comigo a mesma comunidade salesiana nestes últimos anos e ainda mais, acompanhá-lo praticamente até seu último suspiro. Ao Senhor da vida sou grato por ter conhecido e convivido com o Padre Marcos. Todo esse tempo foi de grande lição e aprendizado. Na memória e no coração ficam as lembranças de tantas coisas boas que vivemos e fizemos juntos pela nossa congregação e pela nossa inspetoria salesiana. Então, lembramos com carinho, com saudade do nosso querido Padre Marcos, né? E com certeza de onde ele está vendo que nós estamos levando adiante a ideia do Congresso de Direito e Pós-Modernidade, com que tanto carinho e esmero ele se preocupava e cuidava, né? Preocupado com as pautas, preocupado com os palestrantes, com o andamento, com os colegas, com os alunos, preocupado com tudo e com todos, mas como ele sempre nos dizia, né? Deus cuida, e com certeza está cuidando de todos nós e deles também, e dele também. Quero agradecer, então, de um modo especial a todos vocês novamente, queridos alunos, queridos colegas, palestrantes. Quero agradecer também de um modo especial ao professor Edson, nosso diretor executivo, que nos deu todo o suporte, todo o ferramental, né? Viabilizou a contratação da plataforma do Zoom, que felizmente não nos deu nenhum problema, tudo correu muito bem. Quero agradecer também, de um modo especial, ao nosso diretor institucional, o Padre Disseu Fernando Belotto, que assumiu a missão da diretoria institucional no meio de uma pandemia e está também enfrentando inúmeros desafios, mas está sempre ladeando todos os coordenadores, professores, a direção executiva, né, dando todo o suporte necessário para que a gente continue levando as nossas atividades docentes para frente. Então, só triste pelo fato de não poder acolher a todos com o nosso tradicional churrasco. Quero me despedir de todos vocês, né, desejando aí um bom final de semana, uma boa noite de descanso e reiterando meus agradecimentos a todos. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.